Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01. Tá no ar o Radar desta sexta-feira, dia 6 de março, pra você ouvir no 100.9, no app exclusivo da Prever FM, que você pode baixar aí na sua loja de aplicativo, na sua Alexa também, é só dar o comando Prever FM pra ela e pra você assistir ao vivo pelo site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Fala, Nanda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Sextou, né? Que maravilha. Calor, né? Pois é. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você aqui pelo 100.9 da Prever FM. E hoje o nosso convidado é o delegado de polícia, Dr. Luiz Fernando Aires, da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, também do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela presença aqui, tudo bem? Boa tarde, Ananda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Júnior, pra mim é um prazer, eu que agradeço o convite e tá tudo bem. Bater um papo, falar da vida de policial, né? Que a gente só escuta notícia de polícia. Polícia prendeu, polícia apreendeu. A gente vai contar um pouco como é a história, como é o dia a dia de um delegado. É corrido, né? Tranquilo corrido. Não é, né? É corrido, especialmente na DIG e no GOI, a função é um pouco mais intensa. É. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Esse é o Radar com música e conversa boa. Hoje conversando com o delegado Luiz Fernando Aires, da DIG de Botucatu. DIG, a nomenclatura, para quem não sabe, Delegacia de Investigações Gerais. A grosso modo falando, doutor Luiz Fernando, é quando um crime que precisa ter uma autoria descoberta, né? Como é que é esse trabalho do dia a dia na DIG? Isso, a DIG, ela é especializada em crimes que sejam mais graves, tá? Existe um decreto estadual que prevê as atribuições da DIG, que consta ali crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio praticados mediante violência e grave ameaça, nas hipóteses em que a autoria desse crime é desconhecida. Então recai sobre a DIG a responsabilidade de esclarecer a autoria desse crime. Tá, interessante. Então um crime de maior porte, um roubo, por exemplo. Um roubo cuja autoria seja desconhecida, é atribuição da DIG fazer a investigação. Um pequeno furto, daí já cai no primeiro DP, no que a gente chamava de primeiro DP antigamente, né? Exato, por ser um crime que não é cometido mediante violência e grave ameaça. Mas, por outro lado, não é improvável que seja um furto de grandes proporções, um furto que seja praticado por uma organização criminosa, e aí sim a atribuição dele vai para a DIG, para que nós possamos patrocinar a investigação. A gente fala muito sobre Botucatu, e antes dos últimos acontecimentos que nós tivemos aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso, envolvendo a Júlia, o Diego, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas até então a gente sempre falava que Botucatu está entre as cidades mais seguras do país, talvez ali no topo do ranking do estado de São Paulo, quando a gente fala de crimes violentos. Quando a gente tem esse tipo de dado na mão, né? Botucatu é uma cidade segura, não significa que a DIG não tenha trabalho, né? Como é que é o dia a dia de uma cidade segura? Ou o dia a dia de uma cidade um pouco mais violenta? Botucatu não é só a primeira cidade, né? Não, eu já trabalhei por 6 anos na capital. Na capital. É claro, a gente tá falando da capital, tem 12 milhões de habitantes, né? Botucatu tem 150 mil. Mas qual que é a diferença de trabalho entre uma e outra? Bom, na capital, evidentemente há um número de crimes graves muito maior, inclusive proporcionalmente em relação a Botucatu. E pela escassez de pessoal, pela escassez de recursos, é humanamente impossível que uma delegacia de polícia consiga investigar todos os crimes graves que ocorram ali naquela área. Diferentemente de Botucatu e da região, que a nossa delegacia seccional abrange 13 municípios, e a DIG, por sua vez, abrange os mesmos 13 municípios. Então a nossa atribuição não é só em Botucatu, mas também nos demais 12 municípios. Então aqui em Botucatu a diferença principal é que toda e qualquer notícia de crime grave, nós vamos atrás de todos os crimes graves. Então é possível aqui a investigação de todos os fatos graves que acontecem em Botucatu e região. Seria a diferença principal. E apesar dos acontecimentos recentes, eu não tenho dúvida de que Botucatu continua uma cidade extremamente segura
em que o botucatuense tem a sensação de segurança, tem a certeza de que ele pode caminhar livremente pela via pública carregando o seu celular na mão, e ele não será vítima de roubo, que é uma sensação bastante diferente daquela que você encontra quando visita São Paulo. Exato. Em que você redobra a sua atenção num semáforo, que você redobra a sua atenção caminhando ali pela calçada para não ser vítima de qualquer tipo de crime. O que não acontece aqui em Botucatu. Eu tenho certeza, tenho plena convicção de que se você caminhar a extensão inteira da Avenida Dom Lúcio carregando seu celular, nada vai te acontecer em qualquer hora do dia. Lá em São Paulo, um distrito muitas vezes tem mais casos e mais pessoas atendidas do que uma cidade como Botucatu, do porte de Botucatu. Com certeza, eu trabalhei em regiões de São Paulo que nós registrávamos ali talvez 10, 12 roubos por dia. Aqui em Botucatu a gente numa não tem região 10, só, né? Numa região só, numa área de um distrito só. Enquanto aqui em Botucatu a gente não registra 10 roubos no ano. Tá. Aqui em Botucatu, o último roubo de grandes proporções tem muito tempo, né? Acho que foi aquele nos ataques em 2020, né? De grande proporção, sim. Depois tem os roubinhos, né? Que a gente fala. A gente fala nos meios policiais roubinhos, com muitas aspas, né? Que são aqueles roubos que acontecem em toda a sociedade. Existe crime, seria uma utopia imaginar uma sociedade em que não há crime, mas esses roubinhos que acontecem, a grande maioria deles são esclarecidos. E muitas vezes esses roubinhos, esses furtinhos, né, são executados por pessoas dependentes químicas, né? Que vão atrás da droga, que precisam do dinheiro da droga. O doutor Paulo Buchiani esteve sentado aí há um mês e pouco mais ou menos e falamos sobre isso daí. Tem uma estatística da DIG fazendo uma correlação com isso? Nesses roubinhos, a imensa maioria são praticados por indivíduos que visam sustentar o vício em drogas. Tá. Não vou saber te dizer, informar percentualmente quantos seriam, mas a grande maioria é para sustentar o vício. Hoje a DIG ela tem uma equipe de quantos investigadores? Hoje na DIG nós somos em 2 delegados de polícia, eu e o Dr. Geraldo, que é o delegado titular, um escrivão de polícia e são 10 investigadores de polícia. Esse número é suficiente para Botucatu? Imaginando somente o município de Botucatu, pela quantidade de crimes, eu acredito que é um número razoável. Tá. Mas a DIG, quando eu não estava aqui, já trabalhou com mais de 20 investigadores de polícia. A galera foi se aposentando, né? Tem essa questão das aposentadorias e a falta de reposição, que não supre a necessidade da Polícia Civil de um modo geral. Te preocupa isso? É bastante preocupante porque a segurança pública, obviamente, não se resume a patrulhamento ostensivo na via pública. A segurança pública também depende de investigação. Todo crime que é cometido e a Guarda Civil ou a Polícia Militar não consegue realizar a prisão em flagrante, acaba dependendo de uma investigação, de um inquérito policial e posteriormente e eventualmente de um pedido de prisão. E todo esse trabalho é feito pela Polícia Civil. Então, me preocupa sim. É algo bastante preocupante, é algo que os sindicatos e associações relacionadas à Polícia Civil brigam de maneira diuturna para que pelo menos essa reposição dos cargos seja realizada. Você falou da doutor Geraldo Franco, ele é sindicalista ainda, né? Delegado sindicalista, ele é do sindicato? Ele era afiliado à associação, ele acredito que ainda seja afiliado à Associação dos Delegados, mas ele não sei se ainda possui uma participação ativa politicamente na associação. Ele sempre batia nessa tecla, né? Isso, questão de 20 anos que a gente se falava, que eu entrevistava. A sensação que a gente tem é que entra governo do estado, sai governo do estado, troca a administração e a segurança pública ela fica muito mais no discurso do que executar na prática daí, né? Sim, na verdade, para o governante é muito mais cômodo fazer um investimento mais pesado no policiamento ostensivo. Que é o caso da PM. Pela PM, porque é aquilo que o povo vê na rua, é a viatura da polícia patrulhando as ruas, é o policial uniformizado, fardado, realizando o policiamento. E muitas vezes o povo, o eleitor, não vê o trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil, então acaba
que o governante opta por fazer esse investimento maior no policiamento ostensivo, visando, obviamente, angariar mais votos. Viatura que dá voto. Exato. Seria mais ou menos isso. É muito fácil perceber, basta observar as viaturas que a Polícia Civil dispõe e as viaturas que a Polícia Militar dispõe, que são sempre muito mais novas. Uhum. Tem muita gente, pro leigo, para quem está acompanhando, não entende direito o trabalho, a atuação da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, o trabalho de repressão, com um trabalho de investigação. Então, por exemplo, tem que ter viatura na rua. Quem vai estar fazendo esse patrulhamento é sempre a PM, é sempre a GCM. A Polícia Civil, ela só vai entrar na investigação? Via de regra, a função primordial da Polícia Civil é exercer as atribuições de polícia judiciária, que é prestar o auxílio ao Poder Judiciário, e a polícia investigativa, que é aquela realizada após o cometimento do crime, como disse, visando o esclarecimento da autoria e das circunstâncias do crime. Mas existem grupos especializados da Polícia Civil, como o GOI, que tem atribuição de realizar o patrulhamento preventivo especializado, que é aquele em que nós notamos um aumento de um índice criminal em determinada região, que seja um crime patrimonial, que seja um próprio tráfico de drogas, e que o policiamento ali ele já é realizado não visando a detenção ou visando evitar a prática de qualquer crime, mas reprimir aquele crime em específico, por isso é denominado especializado. Guardadas as devidas proporções, é como se fosse a força tática da Polícia Civil, mais ou menos isso? Guardadas as devidas proporções, sim. É um grupo que tem um treinamento não melhor, mas diferenciado em relação aos demais policiais civis, dispõe de um armamento também de um calibre um pouco mais grosso do que as demais unidades da Polícia Civil, e não só esse patrulhamento preventivo especializado, mas o GOI também ele é destinado a auxiliar as demais unidades territoriais que necessitam do apoio para um cumprimento de uma medida judicial, por exemplo. Legal. Daqui a pouco a gente volta a falar com o doutor Luiz Fernando, tem muita coisa pra gente abordar aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Música e conversa boa, esse é o Radar até 1h da tarde, que segue com o delegado Luiz Fernando Aires, da DIG de Botucatu. Doutor Luiz Fernando, o senhor falou que da atuação do GOI, que é um destacamento especial e que vai atuar onde tem uma demanda um pouco maior. Aqui em Botucatu dá para mapear essas demandas de atuação do GOI? Sim, especialmente relacionado. Você se refere à área? Sim. São os bairros já conhecidos, mais problemáticos de Botucatu. O que sempre se destaca é o residencial do Cachoeirinha. E ali nós temos até inclusive uma dificuldade operacional, não só o portão, que na hora do ingresso ali que eles fecham e dificultam a entrada das viaturas, mas é sempre uma desvantagem tática do ponto de vista operacional estarmos em patamar inferiores a possíveis agressores em patamar superior. Então é um desafio maior pra gente lá. O que acontece também ali no CDHU da Vila Jardim são os bairros ali com maior dificuldade operacional. Já tomou portão na cara no Cachoeirinha? Várias vezes. Várias e várias vezes. Isso é extremamente comum. Hoje não mais, porque a prefeitura está fazendo um trabalho ali com a Guarda Civil Municipal de manter uma viatura da guarda no interior do Cachoeirinha de forma permanente, pelo menos. Não sei qual que é o plano, até quando essa política vai poder continuar, mas hoje em dia o interior ali do residencial já mudou completamente. Se tivesse uma base da GCM ali dentro, facilitaria o trabalho de todo mundo, né? Mas hoje é praticamente uma base ali, porque fica uma viatura no Cachoeirinha 1, outra viatura no Cachoeirinha 2, já dificulta muito o fluxo ali de eventual usuário que queira entrar no residencial com o único propósito de adquirir droga, né? Então já constrange aquele usuário a não mais procurar droga ali. Pela investigação de vocês, doutor Paulo Buchanan, pelo amor de Deus, hein? Não estamos entrando na tua investigação, mas o tráfico de drogas não vai migrar? Ele não vai acabar, né? Com certeza vai migrar.
Com certeza vai migrar. Mas pelo menos não vai mais atrapalhar as famílias que moram ali no residencial do Cachoeirinha. E talvez não migre para uma situação em que não encontremos mais essas dificuldades de atuação, como o portão, como o fato do tráfico ser praticado num edifício, que dificulta do ponto de vista operacional, conforme eu expliquei. Então, vai migrar porque o usuário vai continuar existindo, a necessidade de compra do entorpecente vai continuar existindo. Então, vamos ver para onde e continuaremos trabalhando para reprimir. Tem algum trabalho investigativo para onde migrou já? Com certeza tem andamento na DIS com o Dr. Paulo, com certeza. Tem áudio do ouvinte, né, Ananda? Vamos lá? Tem sim. Vamos ouvir. Bom dia, Quinteiro. Bom dia, Nanda. Bom dia, Dr. Luiz. Passando para demonstrar meu apreço e respeito pela Polícia Civil, na qual eu tenho um filho que é investigador. E ontem teve uma atuação brilhante na captura do sujeito lá que armazenava pornografia infantil no celular. E ele estava muito eufórico ontem, depois da prisão que ele fez. Ele e os companheiros. E é isso. Um grande abraço e Deus ilumine o caminho do senhor sempre. João Marcos Bardello, filho dele é investigador, né? Sim, o conhecido Bardella, que atualmente trabalha no primeiro DP aqui de Botucatu. Muito bem. Tem muita gente, eu imagino que essa leva nova que tá mais na pegada, com mais vontade, quer trabalhar ali direto na DIG Goi, né? Com certeza, inclusive o Bardella. É. Mas vai chegar o momento dele, vai trabalhar conosco certamente ali no futuro. Ontem foi uma operação muito boa, que foi presidida pela doutora Ana Paula, aqui da Delegacia de Defesa da Mulher, que conseguiu flagrar um indivíduo que que armazenava pornografia infantil no celular dele. Nesse caso, qual foi a atuação da DIG ali? A DIG só prestou o apoio operacional, que foi feita uma operação de larga escala de combate à violência doméstica. E nesse caso em específico, nesse mandado de busca em específico, se eu não me engano, foi o primeiro DP, juntamente com o Bardella, inclusive, que prestou esse apoio. O rapaz estava agitado, chegou a ver isso? Pelo que eu soube, ele tentou fugir no momento do ingresso ali dos policiais, mas ele foi contido pelos policiais. Bom, para quem não sabe, há pouco mais de 2 semanas, nós tivemos um caso que chocou Botucatu, um crime que extrapolou a cidade, que ganhou repercussão nacional. A morte da Júlia, né? Para muitos, dá pra gente falar que foi um feminicídio, né? Ou pelo menos foi feminicídio. E o homicídio do Diego. E para quem não sabe, o doutor Luiz Fernando, ele não apareceu o dia todo, mas ele trabalhou o dia todo, é isso? O senhor teve uma participação fundamental em tudo ali, né? Trabalhamos o dia todo, eu e a equipe da DIG, sempre conversando com as demais forças de segurança aqui de Botucatu. Conversei domingo o dia inteiro com o comandante Pimentel, conversei com oficiais da Polícia Militar aqui também, em constante trocas de informações, até que pudemos ali refinar a área de busca e conseguimos ali já em Pardinho, né, nas imediações do Rodoserve Sorriso, localizar o veículo do autor desses crimes, que estava ali abandonado. Esse foi o primeiro passo que culminou com a prisão dele posteriormente. O senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor estava de folga, tinha uma festa na família, e quando o senhor soube do crime, o senhor pegou a paisana, uma viatura paisana, e saiu. Exatamente. Aí funciona bem o tirocínio do policial? Sim, tirocínio aliado com essas informações que já tínhamos ali no momento para poder refinar a área da busca. Então saímos de forma bastante despretensiosa para tentar localizar, para tentar auxiliar as investigações, e acabei conseguindo localizar esse veículo juntamente com a equipe da DIG, e posteriormente chegou também uma equipe da Polícia Militar no local. Esses crimes graves, Júnior, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de angariar provas e de deter o suspeito. Então, o quanto antes as forças policiais atuam após a prática desses crimes graves, mais fácil mais elementos conseguimos e o autor
obviamente, mais perto também está. O senhor ficou sabendo que horas do crime? Acho que logo depois? Foi umas 8 da noite, mais ou menos, de um sábado, né? Já nos grupos policiais, essas informações já foram veiculadas praticamente que imediatamente ali, logo após o acionamento da Polícia Militar, que foi feito ali no local do crime, já tomamos conhecimento também. E o Brasil ainda estava respirando um crime que tinha ocorrido 2 semanas antes lá em Goiás, né, do pai que sequestrou as crianças e matou as crianças. E todo mundo, obviamente, estava com medo que o mesmo se repetisse aqui. Aí havia um clamor de que essa criança fosse encontrada, porque o pai, o Sansalone, levou a criança no momento do crime. E o senhor achou a criança também? Sim, logo após localizarmos o carro, foi solicitado os trabalhos periciais naquele veículo que foi encontrado numa estrada rural ali próximo ao Rodoserve, e em seguida chegou a informação de que a criança havia sido devolvida pelo autor do crime ao avô paterno. Então de lá já saímos para a casa do avô paterno para poder verificar as condições em que a criança estava. A criança passou a noite com o pai? A criança, pelo que foi investigado, logo após o crime, fugiu, acompanhou o pai na fuga, né? E passou a noite com o pai e dormiram dentro do carro naquela estrada rural. Puxa vida. Eu não vou nem entrar no detalhe da situação do estado psicológico das crianças, né? Mas eu imagino que foi uma corrida, uma pressão psicológica também em cima da equipe por conta desse tempo que estava passando muito rápido, né? Exatamente, foi justamente esse anseio por localizar a criança, ter certeza que a criança estava bem fisicamente, que nos motivou e causou ainda mais essa intensidade nas investigações para que pudéssemos ter, em primeiro lugar, certeza de que a criança estava bem. Como você mesmo disse, não sabíamos quais eram as pretensões do autor ao levar o filho dali. É difícil afirmar que não pretendia nada, que poderia causar mal à criança e depois um eventual suicídio, como aconteceu em Goiás. Como leigo, um leigo da imprensa analisando o caso ali, quando eu soube que ele fugiu num carro a bateria, eu imaginei, não vai longe. Se ele não vai longe, mas fugiu, ele teve ajuda de alguém. Isso é um leigo pensando. Eu imagino o policial, só que é o leigo pensando atrás de um computador. Imagina o policial, a linha de raciocínio que ele deve ter na hora, com infinitas possibilidades, e ter que executar tudo isso, né? Chegamos ao ponto que informamos as delegacias dos aeroportos para que pudéssemos impedir do autor do crime embarcar num avião com o filho, porque é algo que seria legalmente permitido a ele, tanto em viagem nacional ou em viagem internacional, se ele já tivesse essa prévia autorização no passaporte. Então chegamos até esse nível, porque por mais que ele estivesse num carro elétrico, ele poderia ter embarcado num ônibus, ele poderia ter trocado de carro, porque não tínhamos também as leituras da placa dele, porque ele, já ciente dessa possibilidade de investigação, ele já tinha tirado as placas do veículo dele, além de ter adulterado alguns números da placa para dificultar a localização. Em que momento vocês souberam da localização dele? Logo após o contato com o pai do autor, que estava na companhia ali do neto, o pai do autor viu que o cerco estava se fechando em relação ao filho, que o filho era considerado armado, era considerado perigoso pelas forças policiais, porque a arma não foi localizada no interior do veículo. E o pai achou por bem nos informar que o filho dele estava sim nas imediações da onde o carro estava. Então nós efetuamos novas diligências naquela área rural e conseguimos localizar o autor do crime. Então o pai sabia da localização do filho? Sabia, porque foi buscar o neto lá. E por que ele não avisou a polícia antes? O que ele alegou? Ele alegou que ele pretendia fazer isso, que o filho pretendia se entregar, mas ainda estavam estudando a melhor hipótese de fazer isso. E no momento da prisão, tem vários vídeos, né? Ele não resistiu, confessou tudo ali? Não, ele não resistiu, ele não estava armado, ele confessou informalmente para mim, que foi o autor dos disparos, e nos informou inclusive que havia dispensado a arma de fogo que ele havia utilizado ali naquela estrada rural,
Procuramos por horas essa arma de fogo, mas pela extensão da estrada, pela extensão da área, ainda não localizamos. Tá. Não seria mais... ele não apontou um local específico de onde estaria essa arma? Como é uma estrada ali cuja área marginal é muito parecida, ele disse que dispensou à noite, então ele não se lembrava exatamente onde, apesar de ter indicado vários locais. Tá. Então o autor, ele não levou a criança pro pai, foi o pai que foi buscar lá. Pelo que sabemos, o pai foi buscar. O avô, né, no o caso. O avô paterno foi buscar. Da criança. A senhora acha que esse caso está encerrado ou tem mais alguma coisinha a ser investigada? Não, o caso ainda está sendo investigado. O autor, ele está numa prisão temporária, que é uma prisão que existe para dar um prazo para a Polícia Civil concluir as investigações. Essa prisão era de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, possibilitando o término do inquérito policial. E após isso é solicitada a prisão preventiva dele, que é uma prisão processual para que ele responda pelo crime preso. Então ainda todas as demais circunstâncias desse crime, a motivação, está sendo tudo investigado. É difícil falar o que o inquérito está apontando? Ele vai ser o autor de um feminicídio e um homicídio, provavelmente. Um feminicídio, um homicídio, o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, porque ele adulterou a placa e também retirou a placa para não ser localizado pela nossa muralha. Crimes também cometidos contra as crianças, porque querendo ou não ali ele assumiu o risco de lesionar ou até mesmo de matar as crianças que estavam no interior daquele veículo. Então tudo isso ainda está sendo investigado para apurar melhor todos os crimes que ele irá responder, pelo menos para subsidiar a ação penal do promotor de justiça. Pela sua experiência, ele planejou tudo isso? O senhor está falando que ele adulterou o veículo para não ser pego pela muralha virtual. Ele planejou tudo isso, então não foi estou imaginando a defesa falando que foi um crime passional e ele foi no impulso na hora. Ele teve o sangue frio de planejar isso. Eu não tenho dúvida de que ele planejou, de que ele premeditou, pelo menos a execução do crime. Talvez ele não tenha planejado bem a fuga. Porque ele não tinha para onde ir depois que ele cometeu esse crime. Mas ele sabia para onde ir. Ele estava numa estrada rural que ele conhecia, porque a família dele tinha uma propriedade rural ali nas imediações dos Campos Elíseos, ali ainda é Botucatu. Talvez a execução, eu não tenho dúvida de que ele planejou, premeditou e executou. Talvez ele não tenha planejado muito bem o que fazer após o crime. Para onde ir após o crime. Vamos a um rápido break, Ananda. Daqui a pouco a gente volta com o radar da Prever FM. Voltamos com o radar desta sexta-feira, recebendo aqui no estúdio o delegado Luiz Fernando Aires, da DIG de Botucatu. Doutor Luiz Fernando, há quanto tempo é delegado? Quase 10 anos. Quase 10 anos. É uma paixão de adolescência, de criança? Como é que você chegou a esse... Na verdade foi algo circunstancial. Eu sempre prestava concursos visando o Ministério Público. E em dado momento eu trabalhava como assistente de promotoria no Ministério Público. Foi publicado o edital de delegado, me inscrevi, prestei a prova, fui passando e quando eu vi eu tomei posse. E aí aconteceu o que a gente fala nos meios policiais, que eu fui picado pelo mosquitinho da polícia, né? Hoje eu não sairia de lá de jeito nenhum. O que é esse mosquitinho? O que apaixona tanto a vida de um policial? Pelo menos para mim é o desafio, essa falta de rotina, essa possibilidade, essa liberdade com a qual eu tenho para trabalhar da forma com a qual eu entendo a ideal para determinado caso. Um processo judicial, um processo criminal, ele tem um rito pré-estabelecido. Com solenidades, enfim. O inquérito policial não. No inquérito policial eu tenho a liberdade de fazer uma diligência ou antes ou no fim desse inquérito, de acordo com a minha discricionariedade, de acordo com o meu entendimento do que é o melhor para solucionar aquele caso. Então é isso que eu reputo tão apaixonante. Então nos bancos da faculdade em nenhum momento falou, tô fazendo faculdade para ser delegado. Não, confesso que não. Interessante isso daí, né? Porque tem muita gente que
filho de policial, filho de delegado, que se prepara uma vida toda para isso, né? Sem dúvida, mas eu sou o primeiro que entrou na polícia da minha família. Talvez eu desperte isso no meu filho. Como é que foi o primeiro contato com... Porque você tem contato com o crime direto, né? Então você não estava acostumado com isso e nem se preparou num certo momento da vida para isso. Como é que é? Muda uma... Tem uma chave que muda ali, você cria uma casca maior para lidar com o bandido, para lidar com o crime. Como é que é isso no dia a dia? Como é que foi essa transformação? Não, sim, tem que virar a chave. Andar armado não é sinônimo de segurança pessoal. Andar armado também me transforma num alvo. Digamos em São Paulo, se eu for abordado por um roubador que me surpreende armado, eu vou ter sorte se ele não me matar. Então isso traz essa responsabilidade de redobrar a minha atenção. Então, em São Paulo eu não paro num semáforo e fico tranquilo como qualquer pessoa. Eu não paro de olhar nos espelhos, eu não paro de olhar para as esquinas. Se eu saio para jantar, eu não sento de costas para a porta de jeito nenhum. Minha família todo mundo já sabe, sempre aquela cadeirinha virada para a porta é a minha. Então, eu vou prestar atenção nisso quando eu estiver em São Paulo. Então, essas coisas um policial sempre fica atento. Sempre fica atento, isso muda. Agora, no tratar com o criminoso, no tratar com o bandido, é algo que a rotina policial, a continuidade do trabalho nos traz essa casca. Então eu não tenho problema nenhum em tratar, em conversar com o bandido que for. Você falou da questão da arma, né? Você é contra liberar de forma demasiada arma para a população, acesso ao armamento para a população, armar a população? Não, eu não sou contra, eu sou a favor de que seja algo feito de forma responsável. Sim. De que seja identificado aquele indivíduo, de que aquele indivíduo realmente tenha esse preparo de possuir ou portar eventualmente uma arma de fogo. Porque aí muito entra nessa crítica do caso que tivemos aqui em Botucatu, que o autor do crime era CAC, a vítima também era CAC. Então, a arma de fogo, ela não comete o crime de homicídio sozinho. Ela precisa de um indivíduo que efetua aquele disparo. Então, não é a arma em si o problema da prática do crime. É o despreparo daquele indivíduo a quem foi confiada aquela arma de fogo. E, evidentemente, isso facilita a prática de um crime contra a vida, por exemplo, numa hipótese passional, numa hipótese de violenta emoção, enfim. Mas é algo que a gente não vê todo dia. As armas de fogo utilizadas nos crimes de roubo ou crimes de homicídio, latrocínio, enfim, a sua imensa maioria são armas ilegais. Nessa questão do CAC, você acha que falta um rigor maior, então, talvez uma periodicidade mais intensa para avaliar a pessoa? Na verdade, essa periodicidade existe. Ela já existe? Existe. A dificuldade é a fiscalização. A fiscalização dessas pessoas. Mas a lei já exige isso, já traz essa série de exigências. Basta cumprir a lei. Eu conheço muita gente que é CAC e muita gente tá, eu não vou dizer sofrendo não é o termo, mas tem muita gente chateada porque o discurso é o mesmo. Um não pode responder por todos. Eu conheço muita gente responsável que é CAC. Acaba manchando, não é que acaba manchando, por entendimento popular, para quem critica, acaba generalizando e não é bem assim, né? Não é, mas é aquela história, os bons sempre pagam pelos maus, né? Essa situação, evidentemente, mancha, digamos assim, essa má fama dos CACs, ela prejudica a fama dos CACs, mas por óbvio que isso é uma situação absolutamente excepcional. Sim. Mas gera o argumento para quem é contrário a essa liberdade de possuir arma de fogo, confere o argumento ali para a pessoa poder sustentar a posição de ser contra o armamento. Nesse caso do feminicídio da Júlia, do homicídio do Diego, hoje as redes sociais, elas estão aí para dar voz a muita gente, né? Tem muita gente que abusa um pouquinho dessa liberdade. E a gente percebeu muitas críticas ao Poder Judiciário, à polícia,
Algumas observações importantes, outras entrando numa comoção, isso atrapalha ou não? Ou o policial tem que se abster disso, falar, não posso ver uma crítica e me doer por ela? Não, com certeza não atrapalha. Se a crítica for construtiva para o trabalho policial, com certeza ela é bem-vinda. Agora, meros argumentos, aquilo que é dito e que se transforma em verdade por ser repetido 1000 vezes, não atrapalha, e até porque aquilo não é verdade. Tá. Então não é porque é dito 1000 vezes que aquilo se tornou verdade, e também não consta nos autos. Então a maioria das pessoas fazem comentários sem saber a realidade daquilo que consta nos autos da investigação, nos autos do processo. Falando um pouquinho aqui de Botucatu, a população, as pessoas se acostumaram a ouvir que há uma interação entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, né? Uma Guarda Municipal equipada que poucas cidades no interior têm. Hoje a gente tem a questão da muralha virtual que é um divisor de águas na segurança pública. Onde você trabalhou anteriormente, as forças de segurança trabalhavam em conjunto assim também, ou aqui Botucatu é diferente? Não, aqui é diferente. Existem lugares no estado em que há uma boa interação, mas como aqui em Botucatu eu nunca vi. Eu tenho aqui no meu celular o contato de inúmeros oficiais da Polícia Militar, do próprio Tenente Coronel Cagliari, tenho contato constante com o comandante da Guarda, o Pimentel, com o subcomandante, o Rezende, com vários inspetores. Essa troca de informação, pelo menos para mim na minha carreira, é inédita e ela é determinante para a segurança pública de Botucatu ser bem sucedida. Mas em qualquer casamento bem sucedido há divergência também, né? É que elas não se tornam públicas. Há divergência? Sempre há divergências, mas buscamos torná-las menor para que essa divergência não cresça e não atrapalhe a atuação. A divergência de trabalho, a divergência de ideia sempre existe. Tá. Sempre existe. Não é porque eu faço uma coisa de tal forma que a guarda também vai fazer e vice-versa. Hoje a polícia ela desenvolve mais operações com a PM ou com a guarda? Como é que é dividido isso? Com as duas. A Polícia Civil trabalha em conjunto tanto com a Guarda Civil Municipal, também com a Polícia Militar. Nós trabalhamos todos juntos aqui em Botucatu. Mas há operações específicas que só tem guarda com Polícia Civil, por exemplo? Há operações em que ela é feita somente com a guarda, assim como há operações em que é feita somente com a Polícia Militar. Tá. Como que é feita essa divisão? Como que é organizado isso? Geralmente de acordo com a proximidade de quem auxiliou em determinada investigação. Então, vamos supor que eu tenha um inquérito policial em andamento, que apure um crime de roubo. Se eu conversei ali em relação àquele caso mais com a guarda trouxe mais informação para mim, eu vou procurar chamar a guarda então para cumprir aquela medida, assim como a Polícia Militar. Mas nós aqui somos livres de vaidade. Nos meios policiais a gente costuma dizer que ladrão não tem dono. Tá. O importante é ele estar preso. E da muralha virtual, imagino que é um instrumento valiosíssimo, né? Sim, muito valioso. Ela é operada pela Guarda Civil Municipal. Nós constantemente mantemos contato com o inspetor responsável pela muralha para nos auxiliar nas investigações. Polícia Civil tem acesso ao sistema, acesso livre ou não? Sempre tem que passar pela guarda? Acesso livre não. Gostaria de ter. Já fica a dica. Não é possível isso? já Alô, Pimentel. Já fica a dica para o Pimentel, se não estiver nos ouvindo, gostaria de ter, mas é como se tivéssemos, porque qualquer solicitação que nós necessitamos, que nós endereçamos à guarda, ela é atendida. Na hora. Ela é atendida. Doutor Luiz Fernando, para finalizar nossa entrevista, de repente tem algum jovem que está escutando a gente, tem pai de alguém que quer ser policial, o que você pode falar? Siga o sonho? Não? Tem que ter como é que eu posso dizer, talento não é a palavra, mas tem que carregar alguma coisa lá dentro, talvez que você não imaginava, mas já ia para o Ministério Público, mas estava quase ali do lado. Vocação. Vocação é o termo, né? Vocação. Tem que ter vocação. O trabalho policial você tem que ter vocação. Tá. O trabalho policial ele não é o trabalho de um qualquer funcionário público. Nós não temos apesar da delegacia ter um horário de funcionamento, o policial ele sabe o horário que ele entra, mas ele não sabe o horário que sai.
Então, nós temos que ter essa vocação para desenvolver o trabalho do policial. E caso a pessoa entenda que tenha, claro, tem que seguir a sua intenção de trabalhar conosco na polícia. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua entrevista, pelo bate-papo aqui no Radar da Prever FM. Eu que agradeço, permanecemos à disposição pela DIG. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.